Olá pessoal, olá a todos. Passando aqui para falar de uma temática que eu considero assim de suma importância, né, para a sociedade, e eu acredito que deveríamos estar sempre falando nisso porque ela tem crescido, né, assustadoramente, essa questão que é o Dia Nacional da Consciência Negra. E eu quero estar falando sobre isso, aproveitando que o dia 20 de novembro é o dia que é celebrado, né, a consciência negra. Então eu quero tratar sobre essa questão, claro, sempre fazendo um link com a saúde mental, porque eu sei muito bem daquilo que pode ser gerado no indivíduo quando ele é alvo, né, de uma discriminação racial. Então eu quero falar um pouquinho sobre o impacto do racismo na saúde mental da pessoa negra, né? Então é importante a gente saber e ter consciência dos problemas que pode ser gerado no indivíduo, né? Que ele pode desencadear quando ele é alvo de uma discriminação racial. Nós temos visto tantas reportagens, né, tantas coisas têm sido mostrado na mídia em relação a essa questão, e quanto mais tem sido mostrado, parece que a sociedade não aprende, né? Então é importante a gente saber que isso pode gerar um adoecimento psíquico, podendo esse indivíduo desencadear alguns problemas mais sérios. Então eu acredito que seja de suma importância, né, a gente desenvolver a empatia, né, aquele que está discriminando o outro por conta da cor, né, está gerando nesse outro aí este sofrimento. Seria muito importante a pessoa desenvolver empatia. Tem sido falado tanto de empatia, né, mas essa fala ela não passa de teoria, porque na prática a gente não tem visto isso ser manifesto. Então seria muito importante a pessoa desenvolver, se colocar no lugar do outro, no lugar daquele que foi atingido, no lugar daquele que foi discriminado, no lugar daquele que foi rejeitado por conta da sua cor, no lugar daquele que foi excluído, né, de um grupo social por conta de sua cor, por conta do modo como ele se veste. Então seria interessante a gente desenvolver a empatia e se colocar no lugar do outro. Só assim a gente iria entender, né, o quanto é sofrido, o quanto não é interessante essa prática. Então somente esse indivíduo desenvolvendo a empatia, ele vai entender o quanto isso é sofrido para aquele que está sendo alvo do racismo. Então, quando a gente não compreende, né, que o racismo ele contribui para o adoecimento, estamos negligenciando o impacto que isso é gerado no outro, né? Então isso é gerado um impacto muito grande na vida deste indivíduo. E a gente que tem estudado sobre essa temática, a gente sabe o quanto existe, né, uma ligação direta do racismo, da discriminação racial com os problemas psiquiátricos, né? Em 2014, se não me falha a memória, alguns americanos, eles pesquisadores, eles fizeram um estudo com cerca de 4.500 pessoas negras, né, que já passaram por esse problema, tiveram um problema de racismo, e eles relataram, né, apresentaram um grande índice de problemas psiquiátricos que podem ser desenvolvidos. Dependendo da vulnerabilidade que esse indivíduo está, ele pode sim desenvolver alguns transtornos psiquiátricos, e dos quais foram relatados está a depressão e o TUS, que é o transtorno por uso de substância. Então veja o quanto isso é sério, quando o indivíduo já traz na sua alma, já traz no seu interior esta vulnerabilidade, e quando ele se depara com esse estressor,
que é o fato de ser rejeitado, de não ser acolhido pelo outro por conta da sua cor, por conta da sua raça. Então isso é um estressor, e por conta daquilo que eu já falei, da vulnerabilidade, ele pode desenvolver, né, um quadro depressivo. A gente sabe o quanto a depressão ela é um transtorno incapacitante, né? Tira totalmente a vontade do indivíduo de viver, de fazer as coisas, mina essa energia que esse indivíduo tem. E o outro transtorno psiquiátrico que o indivíduo ele pode desenvolver por causa do preconceito racial, da indiscriminação social, racial, melhor dizendo, que é o TUS, que é o transtorno por uso de substância. Essa temática tem sido assim bem interessante, eu tenho assim me debruçado sobre ela para estudar. E quando o indivíduo ele faz uso de determinada substância, seja ela lícita ou ilícita, é geralmente para amenizar este sofrimento, como um mecanismo de defesa, né? Para diminuir essa ansiedade, para diminuir esse estresse que esse indivíduo ele está vivenciando por causa da discriminação racial. Então eu quis gravar esse vídeo para trazer essa temática para que a sociedade venha pensar um pouco, né? Um pouco mais, venha raciocinar um pouco mais sobre essa questão e perceber o quanto ela gera esse impacto, esse impacto, melhor dizendo, catastrófico, né? De sofrimento na vida desse indivíduo, na vida dessa pessoa, ok? Então fica aqui a minha fala, e que venhamos ter mais consciência em relação a essa temática, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.